Olá, o Repórter MT recebe o presidente da Acrimate, a Associação de Criadores de Gado de Mato Grosso, Oswaldo Pereira. Tudo bem, presidente? Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar atualizando aí, né, essa questão do embargo chinês à carne brasileira, né? A gente viu notícia que teve um lote de carne liberado aí para exportação para a China, e essa semana acabou o embargo, presidente? Não acabou, não. O primeiro lote que liberaram, que a China liberou, foi o lote do Tocantins, uma fração de um lote parado, já que está parado há quase 50 dias, né, em trânsito esse lote. Quer dizer, assim, foi uma demonstração de abertura da China, mas, assim, a grande maioria ainda continua presa. Tá, era digamos assim, um container, digamos assim, uma carga de carne que já estava algumas toneladas, parada. Algumas toneladas que já estão esperando para desembarcar no porto e estavam na parada, e liberou apenas essa fração. Há 45 dias. Quase 50 dias já de bloqueio. Meu Deus, o brasileiro aqui é acostumado a comer carne fresca, né? O chinês lá come essa carne já. Com certeza, a carne que chega lá, normalmente já demora 45 dias, né? Um frete normal para a China, né? Para chegar ao consumidor. Então essa carne é resfriada e congelada lá mesmo. Pois é, esse é o embargo mais longo que tem ocorrido aí, né? O que acontece, presidente? Não é uma questão somente sanitária, digamos assim? O caso foi de encefalopatia, né? Aquela doença da vaca louca atípica, né? Uma doença que não é contagiosa. E aí nós temos já um contrato, né, com a China, que a hora que descobre esses casos, confirmou esses casos em um laboratório mundial, reconhecido pela China também, esse automaticamente o mapa bloqueia todas as exportações. Esteja onde tiver a carne. Se a carne estiver no meio do oceano, ela vai parar. E daqui da produção para também. Até que se avalie as condições e comece a liberar, né? Mas esse bloqueio já passou da fase sanitária. Foram dois casos isolados. E o risco sanitário é zero, né? Quando a doença é atípica, não tem risco de contaminação nenhum, né? Então, assim, o risco sanitário é zero, já passou de uma crise sanitária para uma crise econômica política. Tá. Quando a gente fala, só para a gente deixar claro aqui, para quem não acompanha esse mercado, né, porque assim, quem não acompanha esse assunto, não tem esse conhecimento tão profundo como o senhor, para a gente deixar claro, quando a gente está falando aqui de crise política, a gente não está falando de partido A ou B, posicionamento esse ou aquele, digamos, do presidente. A questão é mercado, é preço, é isso? Exatamente, nada. Lá, assim, os chineses são negociantes de históricos, né? Negócios então, da China. Eles fazem o que eles querem, simplesmente. Quando eles querem outra coisa, eles simplesmente bloqueiam uma para poder negociar, sentar à mesa e facilitar as coisas para eles. É assim, como o mundo hoje está necessitando de alimentos, a gente fala de segurança alimentar. Sim. Quer dizer, cada país está puxando para si, né? Os grãos, para ver a exportação de soja, milho, carne, né? Então, quer dizer, cada um está fazendo o seu depósito, estocando, né? Então, a China para alimentar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela precisa fazer isso e negociar do outro lado. Então, ela quer pagar mais barato, quer sentar à mesa para ganhar outros lados, né? Na soja, no aço, né? Nós temos muita interface de negociação com a China. Então, assim, ela quer sentar e renegociar esses preços. Quando a gente fala, tem um embargo, então agora que o chinês não vai comprar carne, vai sobrar carne para a gente, o custo no açougue vai baixar. Mas não baixou, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Explica para a gente por que não baixou o custo no açougue. O que a gente deixa bem claro, o produtor, o pecuarista, ele não faz o preço da carne, né? Ele produz o animal gordo, né? Depois negocia com o frigorífico, né? E aí o frigorífico depois vai negociar com o varejo ainda. Quer dizer, são duas barreiras quase assim intransponíveis para o produtor. Entre o produtor e o consumidor, tem o frigorífico e o mercado ainda, né? E cada um faz o seu preço e a sua margem, né? Mesmo baixando o preço da arroba, a gente entregando um boi mais barato para o frigorífico, por que não baixou? Porque ainda esses dois players, esses dois que estão no meio do negócio, ainda não baixaram seus preços, né? A arroba do boi caiu, né? O produtor está perdendo dinheiro, digamos assim. A gente viu aí essa semana o deputado Nery Geller, que já foi até ministro da Agricultura, né? Ele estava comentando na Câmara Federal
de que havia um risco do setor da carne quebrar no Brasil. Ele não está falando de Mato Grosso, ele está falando do Brasil, né? Diante desse embargo, porque são aí, segundo ele, são milhões de dólares perdidos diariamente. É isso mesmo? Esse é o cenário? Então, o cenário, se continuar esse preço, no caso pro produtor, se continuar esse preço, por exemplo, a gente estava vendendo a R$310 a arroba, e ela caiu de um minuto para outro a 260. São R$50 por arroba. Um boi gordo, você mata ele com 20 a 22 arrobas. Então, o prejuízo deixa de ganhar de R$1.000 a R$1.100 por animal. Quer dizer, o produtor deixa de ganhar isso, o produtor, o confinador, né? Então, assim, imagine, essa conta só veio para o lado do pecuarista, né? Então, onde que está a fecha? Essa conta não está fechando, porque os insumos continuaram altos, né? A carne baixou, o preço da arroba baixou e a carne continua alta ainda. Quer dizer, o único que saiu perdendo hoje foi o pecuarista. Teve uma pesquisa aí divulgada recentemente, eu acho que foi pela Conab, pelo IBGE também, de que em 26 anos, esses últimos 12 meses, teve o menor consumo de carne no Brasil, que a inflação da carne chegou a 25%. Né? Então fica aquele questionamento, vocês estão perdendo, o consumidor está perdendo, porque também não está comprando carne, né? Se é o menor índice, o consumidor não está comprando carne vermelha. Por que aumentou tanto? Explica pra gente, por favor. Então, o custo da carne, o custo da arroba, o custo da carne na ponta final, tem um monte de fator. O que é o fator principal, no caso para a gente? É a alimentação do gado. Gado alimentado com ração, com capim, né? Você tem que montar o pasto, fazer o pasto. Nós tivemos 3 anos de seca muito grande, né? Essa seca já vem prolongada. Os pastos estão deteriorados, né? O pecuarista, quer dizer, ele cria o gado a pasto, né? Ele está com dificuldade de entregar um animal pronto, porque ele já vem com 3 anos de seca, né? Por outro lado, o confinador, ele também tem um custo muito caro, porque o bezerro subiu bastante. Por conta desse ciclo da pecuária, onde se abateu muita fêmea, né, você diminuiu muito a produção de bezerro, e aí o bezerro encareceu. Então ficou, quer dizer, encareceu não, ele se alinhou o preço, né? E aí o que acontece? O produtor, no caso a pessoa que faz a recria e engorda, ele teve um custo muito grande na reposição desses animais. Também aumentou o preço. Então, essa arroba que chegou aí no meio desse ano a R$300, estava assim cobrindo os custos, né? E hoje que ela baixa quase R$250, R$260, aí o prejuízo veio grande, né? Então esse daí é o sentimento. Porque, infelizmente, é uma lei de oferta e de procura, né? Tem como fugir, escapar desse domínio chinês? Tem como mudar isso e poder os produtores voltar a ter lucro, o brasileiro poder voltar a pagar um preço menos salgado? Tem algum cenário possível para isso, presidente? Então, o produtor rural, na verdade, quando ele entrega o seu gado, ele não sabe se vai para a China, se vai para os Estados Unidos, para onde que vai, né? Ele entrega o frigorífico faz análise do material, porque a China tem uns pré-requisitos, tem que ser animal jovem, tem que ser fêmea, até 30 meses. Então, o pecuarista, que ele entrega, principalmente o pequeno e o médio, ele não sabe aonde vai. Ele precisa vender, né? O grande mercado nosso é o mercado interno. 70% do nosso mercado é o mercado interno. Então, para mim, tanto faz se eu vender para o mercado interno, se eu vender para o externo, porque eu não vou ganhar mais para isso, né? A não ser que você tenha, esse seu gado foi escolhido para mandar para a China. Aí você tem uma bonificação mínima, sabe? Mas você não fica sabendo disso antes. O produtor não ganha mais ele não sabe. Produzir. Não, ele não sabe se ele faz uma produção boa, ele não sabe para onde que vai o gado dele. Se vai para o mercado interno, se vai para o mercado externo, ele não tem noção. Na sua avaliação, tem algum cenário possível aí, próximo, digamos, de haver uma baixa de preço para o consumidor final? Enquanto a soja, a ração, a alimentação e os insumos estiverem subindo, a gente não tem perspectiva de baixar essa carne, de baixar esse preço. E pode aumentar? Pode aumentar. Dependendo aí das relações comerciais, exatamente. A gente pode ter um aumento, digamos, no final do ano. Com certeza. Tá difícil, né? Tá salgado para todo mundo aí, né? A alimentação hoje é um item assim, de primeira necessidade e no mundo, né? Como a gente já falou de segurança alimentar, cada país está tentando estocar, cada país está tentando fazer né, deixar o seu povo sem falta de alimento. Então, assim, a gente vê os Estados Unidos importando mais, né? Você vê os outros países, a Europa também aumentou muito, a Rússia,
né? Países que compravam menos, passaram a comprar menos, começaram a voltar a comprar. O leste europeu, o Oriente, os países do Oriente, a Indonésia está comprando bastante carne do Brasil, quer dizer, alimentos do Brasil, grãos também, né? Óleo de soja, farelo de soja para alimentar os seus animais também. Quer dizer, nós temos uma demanda mundial para alimento. Então, assim, esse mercado aquecido, ele esvazia um pouco o mercado interno. A gente viu aí recentemente um alerta aí de desabastecimento, né? No caso da carne, nós correríamos um risco também de desabastecimento, presidente? Não tem esse risco. O produtor, como você sabe, o ciclo da pecuária é um ciclo longo, né? Esse boi que hoje que a gente está mandando para o frigorífico é um boi que já foi gestado há 4, 5 anos atrás. Ninguém imaginava de pandemia, ninguém imaginava dessa crise, né? Então, assim, não é uma atividade especulativa, não é depois você esconde o negócio, você tem que entregar. O boi está gordo, está comendo mais do que está precisando, já passou do ponto, você tem que entregar, né? Senão você começa a ter mais prejuízo ainda, né? Então, assim, como não é uma atividade especulativa, ninguém ia imaginar o dia de vender, que fosse ter uma subida da arroba, ou que fosse ter uma queda agora. Então, assim, é uma atividade que é de risco mesmo, né? Você tem que vender no dia, naquele dia que funciona. Então, assim, para a gente é muito complicado a gente pensar a curto prazo, a gente nunca pensa a longo prazo. Então, assim, não vai faltar animal por causa disso, porque a produção já está feita lá atrás, né? Não vai faltar. E o produtor, você pode ver, no meio da pandemia, não parou, o agro não parou de jeito nenhum. A pecuária nunca parou, porque né? a quem vocação... vê de fora parece que é um negócio mais seguro na questão do agro. É um negócio mais seguro? É assim, porque, na verdade... Como não é assim, uma atividade especulativa, você investe naquilo lá, né? E não tem um risco assim de você vender muito rápido, por exemplo, como no frango, né? Que tem um ciclo muito mais curto, né? Então você pode algum tempo, a não ser o caso do confinador, que ele tem um dia, por dia o negócio é contado, né? Mas no caso do pasto, se melhorar o pasto, o produtor ainda pode dar uma melhoradinha na sua produção, né? E isso é assim que funciona, é o ciclo da pecuária desse jeito, né? Um dia a vaca está cara, outro dia o bezerro está caro, outro dia o boi está caro, e vai subindo. A gente está acostumado com isso e por isso que a gente não faz especulação e sempre está produzindo. É domingo, é feriado, e aí durante a pandemia foi a mesma coisa, alta produtividade, a gente sempre põe um alimento no prato. A gente viu que agora recentemente teve o lançamento do carbono neutro. Isso favorece também os produtores do programa Carbono Neutro, ter uma produção aí, digamos, mais sustentável. Tem se investido muito, né, em produção sustentável. Mato Grosso tem investido bastante, né? Os produtores daqui têm dado um exemplo. Com certeza. Esses projetos de carbono neutro, o que eles falam? Eles estimulam o produtor a ter uma coisa mais sustentável, né? Mas nós temos um cadastro, já uma lei de meio ambiente, uma lei de recursos naturais, que é o código mais restritivo do mundo, né? Nós já protegemos as nossas nascentes, nossas florestas, nós temos área de reserva, área de preservação permanente, então, é muito severo. Então ninguém faz porque ninguém quer perder isso aí. Então nós já temos essa reserva. E essa reserva poderia ser utilizada para o produtor ter um ganho a mais. Eu tenho interesse em preservar mais ainda do que eu preservo. Se eu tenho lá 40% de área protegida, eu posso passar para 50%, mas eu queria receber sobre essa produtividade. Então isso é um estímulo ao produtor, né? Esse ano não vou precisar desmatar, já estou tranquilo com o que eu tenho, então eu não vou precisar abrir mais pasto, então vou aumentar um pouquinho até. Então, quer dizer, isso aí seria um benefício para o pecuarista. Presidente, muito bons, né, os seus esclarecimentos, até porque atualmente, né, fica aí para a sociedade, né, que desconhece esses assuntos econômicos aí de forma aí tão profunda, né, fica parecendo que o produtor está ganhando e a gente está perdendo, né, o produtor está ganhando, digamos, sendo que o brasileiro não tá consumindo menos carne, né? Então o produtor só está visando o mercado externo, né? O senhor está explicando aqui que a situação que ocorre não é bem essa, né? O produtor, aliás,
está lutando aí para Para conseguir, sobreviver, né? né, manter aí, tem Exatamente. esse risco que o Nery Geller, o deputado, falou agora recentemente, e para a gente entender melhor também como é que é essa questão, né, essa relação comercial aí com a China, né? Esperamos que essa situação se resolva logo, né, até porque é toda uma geração de emprego e renda, uma cadeia. A cadeia da pecuária é a cadeia mais forte do país, a cadeia que mais gera emprego, porque ela veio desde a produção até o frigorífico, exportação, quer dizer, todos os portos, navios, toda a cadeia frigorífica, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de transporte dessa carne. Quer dizer, imagina essa cadeia, né? É um produto que ele é fabricado, na verdade, que eles tiram um pedaço, vão montando, faz hambúrguer. Imagina a indústria de hambúrguer. Então, a indústria da carne é uma indústria muito grande, que gera muito emprego e não pode ser prejudicada. Esperamos, né, que possa melhorar a situação para todos.